Professora? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje é o último dia de aula que a gente vai ter antes da nossa avaliação. Nossa avaliação bimestral está marcada para quarta-feira, dia 8 de julho, tá? Nesse dia, nós temos apenas uma aula. E a coordenadora Vanessa disse que não tem problema eu utilizar a minha aula e mais uma aula. Assim, vocês terão 2 horas para fazer a prova, tá? O que vai cair na prova? O conteúdo aí que a gente está estudando sobre as transformações químicas, tá? Não é um conteúdo difícil, a gente já trabalhou bastante, certo? Então, o que vai cair? Anotem aí na apostila de vocês o que vocês vão estudar para a avaliação. Então, abram aí na página 36. Apostilas aberta, página 36. Então, vamos lá. Na página 36 tem a explicação aqui sobre transformação química, né? O que é uma transformação química? É toda reação química que acontece quando você vai transformar uma coisa em outra coisa, tá? Como assim uma coisa em outra coisa? Já eu vou explicar. Então, essa parte vocês precisam estudar, principalmente o quadrinho amarelo, que fala aqui da explicação do fermento em pó e do gás carbônico. Então, anotem aí que o quadrinho amarelo é muito importante, ok? Depois, na página 37, o reconhecimento das reações químicas. Então, tem um quadro aí que mostra aí o que evidencia a reação química. Então, isso vocês quadro, vocês precisam estudar. Tudo bem? Página 37. Na página 39, representação das reações químicas. O que vocês precisam entender aí? Que lado que ficam os reagentes, que lado ficam os produtos. Mas a gente já brincou bastante com isso daí, vocês já sabem que eu sei que vocês estão craques, né? Mas estudem direitinho aí. O que é o reagente, o que é o produto? Que lado fica o reagente, que lado fica o produto? Ok? Velocidade das reações, isso não vai cair na prova. Não vou colocar isso na prova. Então, página 40 não cai na prova. Reações químicas e o corpo humano. Tem 4 tirinhas aí coloridas, certo? Falando sobre as reações que acontecem no nosso corpo. Estudem esses 4 quadrinhos coloridos. O que fala da digestão, o que fala sobre o sangue, o que fala sobre os rins e o que fala sobre a respiração, tá? Ó, são esses daqui, ó. São esses 4 quadrinhos aqui, ok? É para vocês estudarem. Transformação física. Página 43. Então, vocês precisam estudar esse trechinho aqui, ó, que está explicando aqui sobre a transformação física, tá? Página 43. E só isso. Fala, graças a Deus, professora abençoada. Na página 44, aqui, ó, tem um trechinho que fala sobre as mudanças de estado da matéria, tá? Sólido, líquido e gasoso, tá? Esse pedacinho, ele tá querendo dizer aqui sobre a questão da química e elementos químicos. Então,
O que vocês vão estudar no caderno de atividades, não é nem na apostila, caderno de atividades. O que eu quero que vocês estudem. Página 8, esse daqui, ó. Esse daqui. O primeiro exercício da página 8 do caderno de atividades. Tá? Página 44 não é para estudar. Vocês vão estudar aqui, ó. Esse daqui. Tá? Primeiro exercício da página 8 do caderno de atividades. Depois, eu quero que vocês estudem aqui página 22 do caderno de atividades, principalmente este exercício, porque esse daqui é mais fácil, mas principalmente esse. Página 23 do caderno de atividades. Página 24 e 25 do caderno de atividades. Por quê? Esses exercícios são um resumo do que vai cair na prova. Lembra que na última aula eu já fiz um resumo conversando com vocês sobre isso? Então, é basicamente isso que vai cair na prova de vocês. Não vou fazer uma prova difícil. Dia 8 de junho? A 8 de junho já foi. Eu vou falar com a coordenadora, com a Vanessa, sobre essa questão da prova de matemática ser no mesmo dia. Vocês têm duas aulas de matemática na quarta-feira? Não, Uma. a segunda-feira vai ter DG. Na quinta. Não, na quarta. Na quarta-feira, vocês têm quantas aulas de matemática? Uma. Uma? Tá. Eu vou... Deixa eu falar aqui com a Vanessa. Vou ver isso. Vou só dar uma olhada aqui de novo, conferir o horário para ver se não fui eu que olhei no dia errado. Filmar aqui. Porque se for no mesmo dia, aí eu vou ter que pedir para ela para alterar o dia, porque a gente está preparando uma prova para vocês fazerem por dia. Tá? Então, deixa eu ver. Então, na quarta-feira, tá marcada a minha prova aqui. Dia 8. É ciências da prova que vocês vão ter na quarta-feira, dia 8. Não é de matemática, não. De matemática, ó, vocês têm prova na segunda-feira de DG, na terça-feira de História, na quarta de Ciências, na quinta Espanhol, na sexta Inglês, na outra segunda Geografia, na terça Português e na outra quarta-feira é Matemática. Então, matemática é dia... Ó, matemática é dia... Eu já me perdi aqui, sexto ano. Matemática não é dia 15, a prova de vocês. Não é dia 8. Dia 8 é prova de ciências, ok? Depois eu converso com a professora de matemática, talvez ela tenha se confundido aí. Ok? Tudo bem? E daí, no dia que vocês forem fazer a prova de matemática, eu vou combinar com ela para vocês fazerem a prova dela na minha aula e na aula dela, tá? E aí, na quarta-feira, agora, dia 8, vocês fazem na minha aula e na aula dela. Tudo bem? Tranquilo? Ana Luísa, eu vou estudar toda a apostila, vai ficar muito mais fácil. Não tem necessidade, Ana, mas se você quiser, achar que é melhor, pode fazer, tá bom?
vamos lá. Eu vou fazer essa live, tá? Quando ela terminar, eu vou dar um tempinho para vocês, quem quiser beber água, ir ao banheiro, tá? Aí, quando for 1h45, eu vou iniciar a nossa segunda live de hoje, porque eu quero pegar esse conteúdo, tirar bem as dúvidas de vocês, tá bom? Matheus, o que é você que está de ponta cabeça, meu querido? O Luigi também. Os dois estão brincando de morcego? Eu descobri uma missão e eu falei pra ele como é que faz. Ah, não tem problema, não. Então, vamos lá. Podemos começar a nossa revisão? Sim? Não? Tem gente que Sim. viu? Podemos? Sim. Então, Podemos. vamos lá. Só vou relembrar com vocês alguns conceitos do início da apostila, né? Como a Ana já falou que fica mais fácil. Só para a gente aí fazer aí, fluir bem essa aula, tá? Então, lembra quando a gente começou falando sobre classificação dos materiais? Lá na página 3 da apostila, né? Ele diz que tudo é composto por matéria, certo? E que a mistura, né? A composição das substâncias, a composição dos materiais, ela é feita a partir de misturas, certo? Como assim feita a partir de misturas? Então, vamos lá. Por exemplo, a água. Se eu pegar o gás hidrogênio, o elemento hidrogênio, e misturar com o elemento oxigênio, eu vou ter a formação da água, certo? E aí, na água, se eu pegar e colocar, adicionar um pouquinho de açúcar e misturar, eu vou ter o quê? Água com açúcar, certo? Se eu pegar nessa água com açúcar e colocar óleo, eu vou ter uma mistura de água, açúcar e óleo, certo? Como é que eu vou classificar aí essas misturas que eu estou fazendo? A água com açúcar, quando eu misturo, eu não consigo enxergar depois de um determinado, mexendo bem, dissolvendo bem o açúcar, eu não consigo enxergar a diferença, onde começa a água, onde termina o açúcar. Fica uma coisa só. Todas as misturas que você não consegue diferenciar as fases, que você não consegue diferenciar foram colocadas ali, eu chamo de mistura homogênea. Homo significa igual, ok? O gênio está relacionado à mistura. Então, mistura igual. Então, fica tudo igual. Homogênea. Tudo bem? E quando eu coloquei o óleo? Aí danou, professora, porque aí o óleo não mistura com a água, né? Posso misturar, vai ficar umas bolinhas de óleo no meio da água, mas depois essas bolinhas de óleo vai subir, vai ficar tudo em cima da água. Por que que isso acontece? Propriedade que se chama densidade, tá? O que significa densidade? É o quanto as partículas dessa substância está unida. Então, a do óleo, as suas partículas estão muito mais grudadinhas, mais unidas do que as partículas da água. E conforme elas ficam mais unidas, elas vão ficar mais leves. Então, elas ficam em cima. A sua densidade é menor. A densidade da água é maior. Então, ela fica embaixo, tá? A ligação entre as moléculas de água, elas são mais fortes que as do óleo. Então, o óleo fica em cima, a água fica embaixo. Nesse caso, eu consigo diferenciar aí as fases. Então, eu tenho quantas? 2 fases, certo? Tenho 2 fases, porque eu consigo ver o óleo e eu consigo ver a água com açúcar, certo? Mas, professora, e aí 3 fases? Não, porque a primeira mistura de água com açúcar é mistura homogênea, então, uma fase. E água com açúcar e óleo, eu tenho 2 fases, o água com açúcar e o óleo, tá?
Nesse caso, eu vou ter, então, aí uma mistura heterogênea, porque eu consigo ver as fases. Quantos componentes eu teria nessa mistura? Aí sim, são 3 componentes. Por quê? Eu tenho a água, eu tenho o óleo, eu tenho o açúcar. Dá para separar? Dá para separar. Esta pergunta que na prova, a maioria de vocês acertou metade, né? Como assim acertou metade, professora? Porque a resposta correta seria decantação e evaporação. A maioria colocou decantação e destilação simples. Está correto também com a destilação simples, tá? Mas vamos fazer de conta que eu não tenho na minha casa como fazer essa destilação simples, para fazer essa separação. Como é que eu devo proceder, então? Muito simples. Eu vou pegar o óleo, né, aquela mistura, né, de óleo com água e açúcar, deixar ela paradinha, certo? Depois eu vou pegar, despejar cuidadosamente e retirar todo o óleo, ok? Retirei todo o óleo. Vai ficar o quê? Água com açúcar. Eu quero aproveitar só o açúcar. A água, para mim, não tem importância. Eu quero só o açúcar. Lembra do experimento que vocês fizeram da água com sal? Vocês deixaram próximo da janela para evaporar. Você não fez o experimento, né, Ana Luísa? Pode fazer. Já prepara hoje que você vai conseguir ver o resultado. Pega um pouquinho de água com sal, põe num pratinho e deixa próximo da janela. Se for um lugar que pega sol, melhor ainda, que ele vai evaporar mais rápido, tá? Fazendo esse experimento, o que vai acontecer, né? A água vai evaporar. O que vai sobrar no pratinho? O açúcar? O açúcar. Muito bem. E aí, posso reutilizar esse açúcar? Claro que pode. Né? É claro que ele vai estar meio durinho, mas aí você pega, maceta ele, ele fica soltinho de novo e você pode utilizar novamente. Ah, mas eu queria utilizar a água também. Aí você precisa utilizar o processo de destilação simples. Você vai colocar a água num frasco, só que desse frasco tem que sair, ele tem que estar ligado em um caninho que se chama condensador, tá? Esse condensador, ele tem água dentro dele e dentro dessa água tem um caninho que vai passar o vapor d'água. Esse vapor d'água vai se esfriar dentro desse caninho e vai ligar as gotinhas de água. Deixa eu ver se aqui na apostila tem alguma imagem desse destilador simples. Na apostila não tem. Aqui, eu acho que eu vi um desenho dele em algum lugar. Aqui. Na página 30. Olha só aqui. O que eu falei é isso daqui, ó. A destilação simples é assim, ó. Vou colocar aqui neste frasco, tá? Se chama balão de destilação. Então, eu coloco a água com açúcar aqui. Esse daqui é um bico de Bunsen e esse suporte se chama tripé, tá? Então, vou colocar aqui em cima do tripé o balão de destilação. A água vai começar a ferver aqui, vai subir por aqui e vai entrar aqui. Esse aqui que eu falei para vocês se chama condensador. Por quê? Porque é ele que vai fazer com que o vapor se condense, tá? E aqui no frasquinho vai começar a gotejar a água, tá? Aqui vai ficar açúcar e no frasquinho aqui eu vou ter água, tá? Esse é o processo de separação por destilação simples. Tudo bem? Tranquilo? Sim. É bem fácil, certo? Mas, como eu estava falando, essa pequena revisão não é para falar sobre os métodos de separação, e sim relacionar aí as misturas. Entenderam a parte das misturas? Qual é a parte que eu tenho que repetir?
Estava na página 30, tá? Mas entenderam a questão das misturas homogênea e heterogênea, certo? Sim. Por que que eu voltei nessa parte? Porque para eu falar das transformações das reações químicas, não tem isso se eu não falar das misturas, tá? Então, vamos lá. Para eu fazer um bolo, o que eu vou precisar de bolo para fazer esse bolo? Farinhas, Farinha, leite, leite, ovos, açúcar, fermento em pó. fermento em pó, que é o ingrediente mais importante. Certo? Quando eu tenho esses elementos todos soltos, cada um é uma coisa, certo? Então, vamos imaginar que cada um desses elementos é uma partícula, certo? Cada um é um elemento químico. Okay? Quando eu misturar todos esses elementos químicos, tudo misturado lá na massinha do bolo, eu consigo ver aonde está o ovo, onde está a farinha, onde está o leite, depois que eu misturei tudo? Não. Não. Que tipo de mistura que eu tenho aí? Homogênea? Homogênea. Agora, quando acontece essa mistura homogênea, além de tudo, está com a microfonia de alguém aí. Poderia desligar o microfone por enquanto, por gentileza? Então, olha só. Quando você faz essa mistura toda, essa mistura homogênea, todos esses elementos, eles vão ficar ligados de alguma maneira, tá? Nós vamos aprender como funcionam essas ligações dos elementos químicos lá no nono ano, tá? Então, eles vão ficar ligados. Isso é uma evidência de reação química. Então, entendam, transformação química é a mesma coisa que eu falar reação química. Reação química, transformação química. Transformação química, reação química. Tudo bem? Então, olha só. Aqui, cadê o bolo aqui? Eu já tinha um bolo aqui em alguma página. Cadê o bolo? Quem comeu o meu bolo? Quem comeu o meu bolo? Na página 42. Quem foi que comeu o meu bolo? Pode me devolver. Não tem imagem de bolo nessa apostila. Tudo bem. Mas tem imagem de pão. Vai servir do mesmo jeito. Então, olha só. Aqui ele está preparando, né? Ele misturou todos os ingredientes. E aqui é depois de pronto. Como é que eu vou saber, então, que houve uma reação química aí na preparação aí do meu bolo, do meu pão? Primeira coisa. Quando eu mudar, a minha massa vai mudar de cor ou vai permanecer com a mesma cor? Vai mudar de cor. Vai mudar de cor. A reação do fermento, o que vai fazer com a massa? A massa estava pequenininha, ela vai crescer. Então, por que ela cresce? Porque o fermento, quando ele reage, ele vai liberar uma coisa chamada gás carbônico ou dióxido de carbono. Lembra que eu falei para vocês na última aula sobre o dióxido de carbono? Que são dois elementos de oxigênio, um elemento de carbono, os dois juntos formam o dióxido de carbono, ok? Professora, qual a página que eu me perdi? 37. O Miguel que me deu. Então, olha só, quando ele cresce, né, por conta da liberação de gás, isso também é uma evidência química, uma evidência de que aconteceu uma reação química. Tudo bem?
Algumas Sim. químicas, elas vão ter a liberação de luz. Por exemplo, os fogos de artifício, né? E algumas vão ter a liberação de, além da luz, do calor. Por exemplo, quando você bota fogo no gás de cozinha, ele vai liberar luz, porque você consegue ver a chama. E se você colocar a mão lá, você vai ver que é bem quente. Mas já estou avisando, não façam isso, porque pode provocar queimaduras graves. Okay? Ninguém vai falar, a professora de ciências falou que era para eu ligar o fogo e botar o dedinho lá para ver se queimava. Não falei nada, não. Só estou dizendo que na chama tem luz e que quando você aproxima a mão, você percebe o calor. Tá? Preciso pôr a mão na chama para ver que é quente? Claro que não. Alguém já foi em festa junina que tinha fogueira? Ah, eu já fiz aqui em casa, professor. Estourou todo o chão. Então, por que que aconteceu isso? Por conta do calor que aqueceu o piso não tinha espaço suficiente para ter a hidratação por conta do calor recebido e ele trinca. Exatamente isso que acontece. Já perceberam? Alguém já andou de metrô? Notaram que nas paredes do metrô, já notaram que na parede do metrô é cheio de buraquinho? Não. Então, o dia que você for andar de metrô, repare. Quando tá subindo a escada rolante, se você olhar na parede, a parede é cheia de buraquinhos. Aqueles buraquinhos, eles são extremamente importantes porque no período de calor, o cimento, por incrível que pareça, ele sofre um processo de dilatação, tá? Ele aumenta de tamanho. E aí, o que acontece? Se não tiver esse espaçozinho para ele poder aumentar de tamanho, vai causar rachadura. Se causar rachadura, o que acontece com o prédio? Cai. Por isso que tem aqueles buraquinhos, tudo bem? Então, tudo isso para vocês entenderem aí a questão aí das evidências de reação química. Reação química significa transformação química, tudo bem? Ficaram com alguma dúvida até aqui? Não. Conseguiram entender tudo até aqui direitinho? Sim. Tranquilo? Ok. Eu vou continuar, tá? Página 39. Na página 39, eu vou direto para esse quadro aqui, ó, esse quadrinho marrom aqui, tá? Saiba mais. Eu vou falar aqui das reações químicas que tem aqui, ó. Então, tem a reação química do fermento químico, do antiácido estomacal e dos extintores de incêndio, tá? O que tem de comum em todas essas reações? Quem pode responder? Olha aí na apostila, Matheus, o que tem de comum aí nas 3 reações? O bicarbonato de sódio? Muito bem, o bicarbonato de sódio, tá? Então, olha só, no bolo, né, o que que vai acontecer? No bolo, no pão, o bicarbonato de sódio, tá? Ele vai se transformar em carbonato de sódio, mais água e dióxido de carbono. Como que isso acontece? Quando você põe o fermento, ele vai se misturar ali com aquela massa e ele vai se reagir principalmente com o leite e com o açúcar, tá? Quando ele faz essa reação química, ele vai se transformar, ele vai modificar a sua composição química. Então, o bicarbonato de sódio, ele vai se quebrar, vai transformar o bicarbonato em carbonato, tá? A gente vai sentir o gosto desse carbonato? Não, não vai, tá?
vai liberar uma quantidade de água, que é pouco, mas vai, que é o que vai manter, quando você come, você fala, nossa, tá molhadinho. Então, essas pequenas partículas de água, né? Quando o bolo tá assando, dá a impressão que vai saindo um pouco de vaporzinho. Esse vaporzinho é a água que ele tá liberando, ok? E o dióxido de carbono é o gás que vai ser liberado na massa e vai fazer ele crescer, tá? Sem o gás carbônico, a massa não cresce, ok? Vamos lá. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? Sim. Como é que vai funcionar aí? O bicarbonato de sódio, ele tem uma propriedade que quando ele mistura com um ácido, ele consegue neutralizar a ação desse ácido, tá? Isso também nós vamos aprender lá no 9º ano, quando a gente for falar de ácidos e bases, ok? Então, olha só. Eu tô assim eu comi uma feijoada, nossa, boa, hein? Mas aí depois eu estou me sentindo o próprio dragão, né? Da Fiona, do desenho da Fiona. Cuspindo fogo assim, até pelas orelhas. O que significa isso? Que eu tive uma produção de ácido clorídrico muito maior do que eu estou habituada no dia a dia. E aí o que vai acontecer? Vai me dar essa sensação, essa queimação, que a gente chama de azia, tá? E aí, como é que eu faço para acalmar essa sensação de queimação? Eu vou utilizar o antiácido, né? Que pode ser vendido aí em forma de comprimido efervescente. Você põe lá no copinho, vai formar a bolinha, você toma, dali uns minutinhos você vai já estar se sentindo melhor, tá? Então, o que vai acontecer? O bicarbonato vai reagir com o ácido clorídrico, que é o ácido que nós temos no estômago, tá? Por isso dá aquela sensação de queimadura, porque é um ácido. E aí ele vai se transformar em cloreto de sódio, água e vai produzir também dióxido de carbono. Isso é comum depois que você toma o antiácido, né? Aquela coisinha desagradável que a gente dá o nome de arroto, né? Sai o gás. Então, isso é bastante comum, ok? Faz parte aí dessa reação química. Ana Luísa, tá tão chata a aula assim? Aí vem aquela. Eu tô com a rinite atacada e tá. Ah, eu entendo. Rinite atacada é muito ruim. Quando ela me ataca também. Mas fica tranquila. Você está entendendo as explicações? Ok. Então, vamos lá. Por último, os extintores de incêndio, né? Cada tipo de material que está pegando fogo, nós temos um extintor diferente, tá? Por exemplo, aqui na apostila, a gente tem aqui o extintor, que é a base de carbonato de sódio, tá? Então, olha só. Usado em diferentes tipos de extintor, um deles é de espuma química. O bicarbonato de sódio, ao entrar em contato com a solução de ácido sulfúrico presente em outro compartimento, reage produzindo espuma com liberação de gás carbônico. Então, a gente tem o extintor de água, a gente tem o extintor de espuma e a gente tem o extintor de pó químico, tá? Por quê? Nos componentes elétricos, eu tenho que jogar o pó. Se eu jogar água, vai pegar mais fogo ainda. Se eu jogar espuma, também. Então, para cada tipo de incêndio, eu vou ter que utilizar um extintor adequado. Então, ele está falando aqui de espuma. Então, dentro daquele cilindro, eu vou ter um compartimento que eu tenho ácido sulfúrico e no outro compartimento eu tenho bicarbonato de sódio. Por isso que os extintores, de tempos em tempos, precisam ser trocados, porque essas substâncias perdem o efeito ao longo do tempo, então você precisa trocar. Tá? Como é que ele vai agir? Quando você aperta o gatilho em cima, vai fazer
uma pressão lá dentro e vai fazer com que o ácido e o bicarbonato saiam juntos. E quando eles saem, rapidamente eles reagem, formando a espuma que é jogada aí para controlar o incêndio. Então, você tem aí reação do bicarbonato de sódio e ácido sulfúrico. E quais serão os meus produtos? Eu tenho o sulfato de sódio, água e dióxido de carbono. Vocês notaram que além do bicarbonato de sódio ser comum nas 3 reações, todas elas têm liberação de dióxido de carbono e formação de água? Júlio, E isso acontece, a tia tem uma falou 3 corações. A tia falou que ama você. cada um deles vai formar aqui Mandou 3 tal corações diferente. pra você. Então, do bolo eu tenho carbonato de sódio. No antiácido eu tenho cloreto de sódio. No extintor, sulfato de sódio, tá bom?